Olá, nesse vídeo vamos falar sobre os casos de teste. O que é o cadastro, como que a gente vai utilizar os casos de teste e a sua finalidade. Primeiro, partindo, o que é o caso de teste? O caso de teste nada mais é do que uma documentação que vai mostrar para a gente todos os passos que a gente tem que fazer, tanto antes de executar a automação dentro da nossa base de dados, quanto durante a automação, quais os passos que a automação vai seguir e qual que é o resultado esperado. É importante dizer que os casos de teste são essenciais durante a nossa automação. E o ideal é que a gente crie eles sempre antes, para a gente conseguir documentar e identificar todos os passos antes e depois da nossa automação. O próximo passo para a gente conseguir fazer o cadastro desse caso de teste é selecionar no nosso menu lateral caso de teste. Ao selecionar no menu lateral, a gente tem a listagem de casos de teste. Ela é um pouco diferente da listagem dos demais cadastros. A gente tem filtros diferentes. A gente pode filtrar projetos de teste, versões dos projetos de teste e os grupos. No caso, o caso de teste, a gente vai vincular essa documentação com um projeto de teste. Então aqui a gente vai conseguir filtrar casos de teste vinculados com um projeto em específico. E aqui as versões específicas desse projeto de teste. E aqui o grupo, que vai ser filtro de grupos também, padrão em todos os outros cadastros, caso de teste, com permissões específicas para alguns grupos. Aqui dentro do cadastro também a gente pode filtrar o nome do caso de teste e aqui a gente pode esconder e limpar os filtros. Para a gente conseguir cadastrar um caso de teste, a gente vai clicar no ícone verde e aqui a gente vai ser levado para o cadastro. O caso de teste é um cadastro um pouco mais extenso, mas é um cadastro muito simples e super importante para a nossa automação. O primeiro passo é, na aba de informações, a gente informar qual vai ser o nome do caso de teste. O nome do caso de teste é super importante para a gente conseguir definir o que esse teste aqui vai fazer. E o mais importante é que, quando a gente conseguir ler o nome desse caso de teste, a gente já vai conseguir identificar tudo que ele faz. Então, qual que é o processo? Vamos imaginar que a gente vai criar um caso de teste para validar o processo de login em uma ferramenta. O nome que a gente vai escolher é algo como a gente quer validar o login válido dentro da ferramenta. Também posso validar, por exemplo, no caso, do usuário preencher a senha errada. São testes diferentes que eu posso aplicar. Vamos imaginar que eu quero fazer o login quando o usuário tiver o login válido, as credenciais válidas preenchidas. Então, qual que é o nome que eu posso colocar? Seria dev fazer login com credenciais válidas. Uma forma de a gente criar nome sempre bom é utilizando a palavra dev. Ela vai nos auxiliar muito na criação dos casos de teste. A descrição, a gente pode preencher dados adicionais sobre esse caso de teste. No nosso caso, ele é um cadastro muito simples, né? No caso, só a parte de login, de fato. Então, a gente pode colocar uma descrição mais simples também. Deve fazer o login na ferramenta com credenciais válidas. O próximo campo é o campo de criticidade. Ele vai dizer para a gente qual que é a criticidade desse teste. Vamos imaginar que para fazer o login na ferramenta é essencial para executar todos os outros processos. E se um dia esse login parar de funcionar por algum motivo, é uma criticidade muito alta. Então, quando a gente selecionar a criticidade, a gente vai marcar que é alto. Vamos imaginar que poderia ter, por exemplo, um teste para validar um filtro específico em uma listagem. Não é algo que vai comprometer o sistema inteiro. Então, a criticidade não vai ser alta como esse aqui. É interessante a gente sempre agrupar a criticidade da forma correta para a gente não ter esse problema. A próxima aba que vamos abrir é a de permissões. A de permissões também é muito simples, a gente vai adicionar permissões dentro desse cadastro. Vamos adicionar um grupo que vai ter permissões em todo esse cadastro aqui. A gente cadastrou o grupo do financeiro, mas nesse caso vamos selecionar o grupo todos. Também podemos colocar a visão detalhada para ver permissões em específico, ou podemos seguir com o grupo todo sendo o administrador, que é o nosso padrão. O próximo cadastro é o de projeto de teste. Então aqui a gente vai conseguir vincular um projeto de teste relacionado com esse caso de teste, se necessário. No nosso caso ainda não temos o projeto, então não vamos fazer. O próximo cadastro é de pré-condições. Nas pré-condições, a gente vai informar tudo que precisaria ter dentro do nosso ambiente para a gente conseguir executar esse teste com sucesso. Vamos imaginar que a gente vai estar fazendo o login do nosso usuário. O que tem que estar disponível ali para a gente conseguir fazer esse login? Obviamente, a gente não vai colocar itens que não vão fazer sentido para o nosso teste. Poderia falar, eu preciso de ter um ambiente com luz, um ambiente com acesso à internet, mas é algo que não vai fazer sentido para o nosso teste. O que pode fazer sentido é, eu preciso ter um usuário com credenciais válidas cadastradas no sistema. Além disso, eu posso informar mais informações aqui nas pré-condições. Por exemplo, eu posso de fato colocar um exemplo aqui de qual que seria um login assim, de um usuário válido. Obviamente, eu não vou colocar credencial aqui disponível, mas algo como um exemplo em um template. Para os passos da nossa automação, a gente vai clicar no menu de passos e aqui a gente pode adicionar cada um dos passos à medida que for necessário. Então vamos imaginar que o primeiro passo é acessar o website da ferramenta.
Quando eu clico em adicionar um passo, eu posso redimensionar os passos aqui, no sentido de posso alterar a ordem entre os passos. Então, se eu tiver mais de um passo aqui, eu posso alterar a ordem entre eles. E também eu posso clicar para excluir esse passo em específico, se necessário. Aqui, o passo vai ser acessar o website da ferramenta, preencher o campo de login e preencher a senha. Perfeito. Preenchemos todos os nossos passos e agora a gente vai para a aba de resultados. Na aba de resultados, a gente vai preencher todos os resultados esperados desse caso de teste. Considerando que é um teste de login, de credenciais válidas, o resultado esperado é: após o clique no botão de login, o usuário vai ser redirecionado para a tela inicial do sistema e aparecerá uma mensagem informando que ele fez login. Então, uma forma de eu representar todos os passos aqui desse caso de teste. Além disso, o ideal do caso de teste é, considerando todas essas informações, qualquer usuário que um dia precisar dar manutenção, tanto nesse projeto de teste quanto no caso de teste, ele já vai conseguir entender qual que é o processo que está sendo automatizado. E além disso, a gente tem que preocupar em, sempre quando a gente alterar a nossa automação, também alterar o caso de teste. Então, o ideal é a gente sempre partir do caso de teste antes dessas alterações. Se fazer uma alteração, incluir mais um passo. Incluo no caso de teste e depois eu vou para a automação, incluo espaço na automação. Dessa forma, vai ficar fácil para a gente conseguir dar manutenção dos nossos testes e vai ficar muito bem documentado aqui como os nossos testes estão funcionando. E a gente pode salvar e aqui a gente vai ver disponível o nosso caso de teste dentro da listagem. Feito? Então vamos para os próximos vídeos.